Quarta-feira, 9 de novembro de 2022. O cantor e compositor Roberto Carlos lamentou a morte de Gal Costa e disse sentir uma tristeza muito grande. Ele usou uma rede social para classificar Gal como maravilhosa. As causas da morte da cantora ainda não foram divulgadas. Gal Costa havia dado uma pausa na agenda de shows após ser submetida a uma cirurgia para retirar um nódulo do nariz. Beneficiários do Auxílio Brasil que tomaram empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal relataram cobrança antecipada da primeira parcela. Eles reclamaram que o débito estava previsto para dezembro. O banco justificou que o governo antecipa a parcela descontada do auxílio para repassar os recursos à Caixa. O ex-presidente Michel Temer disse que os protestos contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva são autoritários e defendeu que o petista faça mais gestos de pacificação e acenos à oposição. Segundo Temer, os manifestantes descumprem a Constituição. Ele avaliou que os atos antidemocráticos deverão continuar por mais alguns dias. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Apresentação: Rafael Pio. 4h05. Boa tarde para você sintonizado aqui nos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas. Começando o nosso CBN Esportes Campinas, segunda edição desta quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Está chegando a Copa do Mundo. Faltam um pouco mais de 2 semanas e meia para a Copa do Mundo no Catar. A expectativa crescendo cada vez mais e também a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Algumas polêmicas surgindo em relação a vitórias, derrotas, disputa pela Libertadores ou pré-Libertadores, cada vez mais quente, e nós vamos tratar sobre isso e muito mais até às 5 horas da tarde. Você pode participar com a gente, aliás, pode e deve, a gente pede a sua mensagem no YouTube e também no 19 991869070, o nosso WhatsApp. E a gente começa com os principais destaques do dia. São Paulo pode ver zerar suas chances de classificação para a Libertadores 2023. Derrota diante do Internacional ontem no Morumbi complicou a situação do time de Rogério Ceni. E o destaque dos clubes de Campinas. Boa tarde, Júlio Nascimento. Chegando com informações da dupla campineira que segue agitando o mercado, os times já antecipando o planejamento da próxima temporada, até porque a reapresentação das duas equipes prevista para a segunda semana de dezembro. No caso do Guarani, o técnico Mozart tem indicado jogadores de sua confiança e a diretoria tem atendido os pedidos. Muitas negociações já avançadas no Brinco de Ouro. Por outro lado, a expectativa pelo futuro de Yuri Tanque, se ele permanece ou não no Brinco de Ouro. E no lado da Ponte Preta, a grande notícia é a renovação de Kaique França. Fica pelo menos mais 2 temporadas no Moisés Zucarelli, a macaca que segue buscando alternativas no mercado de apostas, e Guilherme Pira, jogador que estava na Inter de Limeira e no Manaus, também deve reforçar a equipe. Outro saindo, e Eduardinho Rodrigues bem confiante nas contratações. E eu não tô confiante na renovação do Yuri Tanque, rapaz. Não sei, alguma coisa me diz que daqui a pouco o Carlão de Freitas vai dizer se pra ele também ou não. Vamos com o destaque de Fábio Schaibe, mais uma estrela, aliás, uma das grandes estrelas do futebol mundial, fora da Copa do Mundo, hein, Fabião? Boa tarde.
Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Há 11 dias para a abertura do Mundial do Catar, seguem algumas dúvidas e um alívio para grandes nomes do futebol mundial. O Bayern de Munique não confirma a ausência do senegalês Sadio Mané na Copa do Mundo do Catar. Atacante sofreu uma lesão na fíbula nessa semana. Já o brasileiro Richarlison voltou aos treinos do Tottenham após recuperar de uma lesão na panturrilha. Atacante, a presença confirmada na seleção de Tite, viu, Pio? Valeu, Fábio Scheib, que vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho sobre esse assunto. A imprensa europeia já dando conta que o martelo está batido, mas, como disse o Fábio Scheib, cabe ao Bayern de Munique e a própria Federação Senegalesa divulgarem se o Mané estará ou não na Copa do Mundo. Por enquanto, oficialmente, nada saiu. A gente fica na expectativa e, claro, na torcida para que ele vá, né? Porque, como eu disse, uma das grandes estrelas do futebol mundial. Se ficar fora, vai ser um desfalque muito sentido. Carlão de Freitas, idas, vindas, despedidas, notas emocionadas de... Foi muito bom enquanto durou, mas temos que... dizer adeus. A entre-safra do futebol brasileiro, principalmente aqui para nós de Campinas. Carlão, boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Como que é a última frase de toda a despedida, né, da assessoria de imprensa? Como que é boa sorte em seus novos desafios. É isso. Ah lá. Assim. Eu vou até abrir a nota aqui. E agora vai ser... Pra gente ler. Vai ser coisa que vai ser frequente. Vai. Esse tipo de nota, boa sorte em seus novos desafios. Isso. Você jogou muita bola, você ajudou a gente, você foi sensacional. Mas não vamos ficar com você. Nota da Ponte Preta para a despedida de Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro. A macaca agradece pelos bons serviços prestados. A macaca agradece pelos bons serviços prestados e pelo empenho dentro de campo. Deseja toda a sorte em seus futuros desafios na carreira. Mas aqui não vai ser. Não. Em Campinas não sei, né? De repente, mas na Ponte Preta não vai ser. Moisés, nós já dissemos, né? No primeira edição. Foi mal no Campeonato Paulista, foi peça-chave no jogo contra o São Paulo, que ajudou também a Ponte a cair de divisão. Agora a gente vê o porquê que a Ponte caiu, né? Com tantos erros grotescos, né? O principal deles do Dedé contra o Água Santa e do Moisés Ribeiro. O Moisés ainda ficou, brigou, teve uma participação importante no derby. Não é mau jogador. Não. Ele ali, o Campeonato Paulista da Ponte foi horrível. Pra né? todo mundo, Pra todo mundo. Só pro Luca que não. E o Moisés, ele entrou no derby, substituindo o Richelli, né? Que o Richelli entrou no lugar, não vou me lembrar agora, do Leonaldi. Machucou no derby, entrou o Richelli. Richelli entrou, mas ainda fora de forma, tal, não conseguiu dar conta, entrou o Moisés brigando, guerreando. Foi o grande momento do Moisés Ribeiro com a camisa da Ponte. Apenas fez parte, integrou o elenco, mas boa sorte em seus novos desafios. No ar, o CBN Esportes Campinas, segunda edição, com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues. No YouTube e Facebook, grande Dani França. Comentários Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, plantão é de Fábio Scheib, a direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação, Rafael Pio. Rápido intervalo e a gente vai falar na volta da vitória massacrante do Vôlei Renata ontem, 3-0 para cima do Vedacity Guarulhos. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Estradas. Chegando com as informações das estradas aqui da nossa região, a condição para os motoristas na tarde desta quarta-feira. Mário Quintino, boa tarde, Marinho. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Anhanguera, em Campinas. Tem uma sinalização de problemas com o veículo pouco antes da chegada para a rodovia Dom Pedro. Por isso, atenção, você que vai no sentido interior, a gente está apurando para saber o que aconteceu por lá. De qualquer modo, já fica o alerta, portanto, região do Nova Aparecida, para você que vai no sentido interior, utilizando aí a rodovia Anhanguera. Inclusive, a Bandeirantes é uma boa opção nesse momento, segue aí sem dificuldades, tanto em direção da capital quanto no sentido interior. Tinha lentidão na chegada para São Paulo, mas agora, segundo a concessionária que administra a rodovia, a situação já é mais tranquila pela rodovia dos Bandeirantes. Pio. Então fica a dica do Mário Quintino para utilizar aí a rodovia dos Bandeirantes. Mário volta daqui a pouco com informações do trânsito. O Super App do Gringo oferece diversas soluções para simplificar IPVA, CRLV, seguro e mais. Aproveite a dica e baixe agora. Você busca uma educação de qualidade? Então venha para o Colégio Crescer. Com metodologias ativas, estimulamos habilidades como inteligência emocional, liderança e criatividade, aulas de robótica e inglês avançado, ensino de qualidade do infantil ao médio. Temos transporte próprio para Campinas e região. Ligue 3269-3279. 3269-3279. Surpreenda-se, porque o importante é crescer e ir além. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. E o Vôlei Renata venceu mais uma na Superliga Masculina de Vôlei, a segunda, ou melhor, a terceira seguida por 3-0 ontem diante do Vedacity Guarulhos no ginásio do Taquaral. Com esse resultado, o time do técnico Horácio de Leão assumiu a liderança da Superliga. Liderança essa que pode ser perdida com o complemento da rodada se Cruzeiro e Minas vencerem os seus jogos. O próximo compromisso é mais um clássico contra o SESI, lá na Vila Leopoldina, em São Paulo, sábado, às 7h15 da noite. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h18, de volta com o CBN Esportes Campinas, segunda edição, em clima de Copa do Mundo, que começa no próximo dia 20, a abertura lá no Catar.
E claro que a gente já vai vivendo a grande expectativa, tivemos a convocação do técnico Tite, a gente vem falando muito sobre desfalques, sobre aqueles que estarão fora da Copa, não só pela seleção brasileira, mas também por outras seleções. E Campinas já é tradição, em alguns anos outros pontos foram utilizados para isso, mas esse ano, mais uma vez, o Largo do Rosário será palco aí de reunião dos torcedores brasileiros para acompanharem os jogos da Copa do Mundo. Agora há pouco, lá na Prefeitura Municipal, o prefeito Dário Saad anunciou um telão que será instalado lá no Largo do Rosário. O Enzo Urniani acompanhou esse lançamento, esse anúncio, está com a gente aqui no CBN Esportes, porque vai ter um ponto para a galera lá, hein, Enzo? Boa tarde. Boa tarde para você, Pio. Uma boa tarde para todos os ouvintes. Pois é, né? A Prefeitura de Campinas divulgou agora há pouco, em um evento lá no saguão do Paço Municipal, esses atrativos aí para a Copa do Mundo de 2022. O secretário de Esportes, o Fernando Vanin, ele anunciou, junto com o Dário, esse telão que vai ser instalado no Largo do Rosário para que a população possa acompanhar todos os jogos da seleção brasileira, assim como foi em 2018. Então, caso o Brasil chegue numa final, serão 7 jogos que vão ser transmitidos ali. O telão vai ter 7 metros de altura e 12 metros de largura. Metade do tamanho do que foi o último telão na última Copa, até por questões de trabalho que dá e todo esse gasto de energia. E por ser uma Copa um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado, por estar perto do Natal, fora dos horários de jogos serão transmitidos filmes com temáticas natalinas. Então, também trazendo aqui a informação, além de tudo isso que a gente trouxe, foi publicado nessa manhã um decreto que regulamenta os horários de funcionalismo público em dias de jogos da seleção brasileira. Então vamos lá, quando a partida acontecer ao meio-dia, o expediente vai até às 11 horas da manhã. Se o jogo for à 1 da tarde, os funcionários públicos trabalham até o meio-dia. E por fim, quando o confronto da seleção for às 4 horas, o expediente será até às 3 horas da tarde. A exceção para os servidores que trabalham em serviços essenciais, como hospitais, guardas municipais, agentes de mobilidade urbana e equipes de manutenção da Sanasa. Os funcionários públicos devem compensar as horas que não vão ser feitas nos dias dos jogos, sob pena de perda de salário, Pio. Então, 7 metros de altura, 12 metros de largura e é aquela tecnologia de LED, né, Enzo? Então não existe mais aquela história de... antigamente o telão, o sol batia, dependendo do que fosse, do ângulo que você tava, não dava pra enxergar, era nada, agora é diferente. Né? Exatamente, ainda bem, né? Essa nova tecnologia aí, um pouquinho menor do que foi em 2018, mas tá bom, com certeza vai dar pra todo mundo assistir aí os jogos aqui em Campinas. Até de longe, né, Carlão? 7 de altura, 12 de largura, o telão de LED, aquela definição toda, dá pra ficar lá no Palácio da Justiça que vai dar pra ver. Sem dúvida, vai ser uma grande atração, até também para colocar aí a galera focada para torcer pela seleção brasileira, né? Vai ser muito bom. E aí, esses filmes, obviamente, em dias que serão anunciados, para toda a população também acompanhar lá, né, Enzo? Exatamente. Ontem foi anunciado também toda a campanha de Natal, né, que vai ter esse ano. Então, enquanto não estiver acontecendo os jogos da seleção, vão ser passados esses filmes aí para toda a população, do mais velho até o mais novo. Valeu, Enzo. Com certeza... 1, 2 ou alguns desses a gente estará lá, inclusive, para acompanhar. Combinado. Valeu, Enzo Urniani trazendo essa informação pra gente. Então, o Largo do Rosário vai ser palco, mais uma vez, para os torcedores brasileiros que quiserem acompanhar o jogo da seleção do centro da cidade. Fábio Chaib, só pra gente trazer um pouco mais a fundo toda essa situação, o L'Équipe, o jornal francês, aliás, que é um dos jornais que tem maior tradição na Europa em relação a informações esportivas, eles já dão conta de que o Sadio Mané tá fora da Copa, mas o Bayern ainda não oficializou. Lembrando que o Mané se contundiu no último domingo, né? Ele saiu aos 20 minutos do primeiro tempo ainda no jogo do Bayern, e aí a confirmação ou a publicação veio na terça-feira, né, Fabião? Exatamente, Pio. Tava vendo essa divergência na Europa. O L'Équipe, como você falou, tradicional jornal francês, chegou a afirmar que Mané não teria condições de atuar no Mundial. Porém, em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Bayern de Munique não confirma a ausência de Sadio Mané de Senegal na Copa do Mundo do Catar. Ele sofreu uma lesão na perna na vitória de ontem do Bayern de Munique sobre o Werder Bremen. Por isso toda essa
discussão em volta desse assunto nesses dois dias, entre ontem e hoje, e o Mané sofreu uma lesão na fíbula. Então o L'Équipe já tentou se antecipar e afirmou que Mané não jogaria o Mundial. Porém, o Bayern de Munique fez questão de confirmar por um comunicado que o atacante não estará em campo no próximo final de semana contra o Schalke, mas não crava sua ausência no Mundial. O Mané passará por novos exames, mas não tem um tempo estipulado de recuperação. Já o atacante Richarlison, Pio, voltou aos treinos do Tottenham após recuperar de uma lesão na panturrilha sofrida no dia 16 de outubro. O Pombo, que está na lista de Tite para o Mundial, não deve atuar pelo time inglês até a parada da Copa do Mundo. São mais 2 jogos do Tottenham, mas a presença confirmada no Mundial do Catar. Lembrando que alguns nomes de peso já estão fora do Mundial em virtude de contusões, né? Como os franceses Pogba e Kanté, o alemão Timo Werner, Diogo Jota de Portugal, o brasileiro Felipe Coutinho e o argentino Lo Celso, viu, Pio? São nomes muito importantes. Acho que o Wijnaldum também, né, da Holanda, tá fora da Copa do Mundo. Você falou do Diogo Jota. Tem o Pedro Neto, o menino lá de Portugal também, que muito provavelmente fique fora. Então, alguns nomes que vão surgindo. Carlão, eu não sei, eu ouvindo o Fábio falando sobre o Richarlison não jogar no final de semana, cara, eu acho que quando sai convocação, o cara vai pra Copa do Mundo, eu acho que esses aí já deviam nem jogar pelos clubes mais, porque, poxa, faltando aí 2 semanas ficar fora. A cabeça do cara já fica completamente tumultuada, né, Pio? Porque você já começa a calcular movimentos, é uma Copa do Mundo, é o ápice de um jogador. Você acha que o Richarlison vai entrar numa dividida, nós não por fizemos exemplo, o podcast aqui com o Amaral, ele falando que no dia da convocação para o Sub-20, o desempenho dele no jogo não foi legal, porque ele não conseguia focar e ficava pensando na convocação. Imagine você já estando convocado, com data de apresentação, com data de início de preparação, com data de estreia, ou seja, ele não tá mais com a cabeça no Tottenham, né? Não tá. É claro que o calendário ele ficou achatado, ficou exprimido, então teremos mais 2 ou 3 rodadas ainda da Premier League até a Copa do Mundo, mas não só o Richarlison, mas qualquer jogador agora, dentro da sua liga, dentro do seu clube, ele está pensando só lá no Catar, porque é o ápice da carreira de qualquer atleta, disputar o Mundial para um atleta de futebol, a Copa do Mundo, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Boa tarde, Pio. O telão será instalado para a Copa, mas será que a segurança será a mesma? O da última Copa foi vergonhoso. Tinha muitas brigas e o consumo de drogas a reveria. Quem manda essa mensagem pra gente é o Ricardo. Ricardo, algo que foi dito pelo prefeito Dário Saad e pedido pelo secretário Fernando Vanin, tô até lembrando aqui, é para que os torcedores que vão até o Largo do Rosário não irem com camisa de clubes, de times de futebol. Porque acontece, às vezes vai o cara lá com a camisa do Corinthians, do Palmeiras, da Ponte, do Guarani, e aí sai alguma divergência do jogo do Brasil e o cara tá com a camisa do time que é rival, aquilo já é motivo pra briga. Então, todo mundo com a camisa do Brasil e tudo mais. A gente sabe, Carlão, infelizmente, aí é uma questão muito mais social, que infelizmente o centro da cidade, o número de moradores de rua aumentou demais nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. E essas pessoas buscam também esses lugares para assistir o jogo, então, infelizmente, é uma questão social que às vezes se mistura muito, citado aqui pelo nosso amigo, a questão de uso de drogas, por exemplo. Acho que a segurança tem que ser muito boa. A segurança vai ter que ser forte, acho importante, acho salutar esta recomendação do prefeito Dário Saad com relação a camisas de time. Ele vai estar, a seleção brasileira, é claro que você tem a paixão pela sua equipe, mas não tem porquê, dá um tempinho no seu clube e depois e foca um pouco na seleção. Eu sei que é bacana, é futebol, você quer colocar a camisa do seu clube de coração, só que infelizmente muitas pessoas não entendem isso e acabam confundindo até o evento. Quantas vezes, né, aqui em Campinas, aqueles carnavais, como que chama? City Banda, coisa e tal, tem coisa de torcida organizada no meio, vira um pandemônio. Então a gente realmente só compartilha isso que disse, essa orientação do prefeito Dário Saad, camisas de seleção brasileira e uma segurança reforçada para que quem estiver lá para acompanhar o jogo, para curtir, para passar aí um momento de lazer,
possa realmente desfrutar desse momento e não ficar preocupado com outras situações. Bom, depois do Repórter CBN a gente vai trazer mais informações sobre os clubes de São Paulo, mas a informação que surge, Carlão de Freitas e o Gabriel Dudziak vai trazer aí todo o boletim do Tricolor, também Palmeiras, Santos e Corinthians. São Paulo decide não abrir mão de Patrick. Começou o choque ali, Carlão, no Morumbi? Pio, a situação que ocorreu lá no Maracanã, no jogo contra o Fluminense, foi uma situação interna, uma situação de vestiário, e que acontece, né? Sim. Você convive no futebol, você está ali no gramado, já trabalhou em clube de futebol, sabe que isso acontece não só no futebol, isso acontece na rádio, acontece em casa, divergências acontecem em todo lugar, ainda mais no futebol, com cabeça quente, com a emoção à flor da pele. Só que era para ser um assunto interno, aí vazou. A imprensa não perdoa, a imprensa foi e perguntou, depois de um jogo ontem que o São Paulo tinha perdido, o Rogério ainda estava de cabeça quente, o Rogério foi citado, estava envolvido, é o comandante, né, do elenco, né, convive ali com o Patrick. E ele acabou soltando também. Não sei se era para soltar da maneira como soltou, expondo até o atleta. Eu não gosto da forma como eu acho que era ainda mais no futebol, era uma discussão para ser resolvida internamente. Poderia chegar na imprensa, houve sim um problema, houve aí uma divergência, mas a gente está resolvendo internamente. Agora, bum, explodiu. Tanto é que hoje se fala mais neste embate Patrick e Rogério Ceni do que propriamente a situação do São Paulo no Brasileiro e a derrota para o Inter. Bom, na discussão e esse assunto, essa notícia surgiu porque houve uma reunião hoje para já traçar o planejamento para o próximo ano. E aí uma pré-lista de dispensas já surgiu e o nome do Patrick não está. Entre os que estão nesta lista de dispensas, Éder, Andrés Colorado, André Anderson e aí um que chama muito atenção, Carlão, Reinaldo e o Miranda. O Miranda, ok, até por toda a situação, idade e tudo mais, mas o Reinaldo acho que me chama um pouco a atenção. O Reinaldo existiu uma negociação. O São Paulo tem um interesse, mas o que tá pegando é que o Reinaldo tá meio que, né? Não define, não se posiciona com relação à permanência. Me parece que ele pediu 2 anos de contrato. O São Paulo quer um tempo menor. O São Paulo tem interesse, mas não com 2 anos de contrato. O Reinaldo é um jogador que ele é um pouco controverso perante a torcida do São Paulo, mas que tem boas atuações, tem um retrospecto importantíssimo, principalmente nas cobranças de pênaltis, né? É um jogador importante, mas tá aí essa situação. O São Paulo tem um interesse na permanência, mas o interesse é de um contrato menor. O Reinaldo tem um interesse na permanência, mas com um contrato um pouco mais esticado. Se as duas partes não se entenderem... Tchau. Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 9 de novembro de 2022. A morte da cantora Gal Costa ganhou repercussão na imprensa internacional. O jornal britânico The Guardian lembrou o legado da artista na história da música popular brasileira, a classificou como musa crescente dos anos 1960 e lembrou que ela cantou com nomes como Tom Jobim, Chico Buarque e Milton Nascimento. Nos Estados Unidos, o Washington Post destacou que Gal emprestou a voz única a composições de Ari Barroso, Caetano Veloso e Jorge Benjor. Na Espanha, o El País mencionou que a cantora tinha um espírito irreverente que ajudou sempre a se renovar. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que apoia a transição de governo e que desconhece um relatório sobre as urnas eletrônicas feito pelo Ministério da Defesa. Existe a expectativa de que as Forças Armadas divulguem o documento nesta quarta-feira. Mourão afirmou à reportagem da CBN que o silêncio do presidente Jair Bolsonaro desde o resultado do segundo turno não é da alçada dele. O investimento público federal em rodovias do Brasil atingiu no ano passado o menor patamar desde 2006. O governo investiu 6 bilhões e 60 milhões de reais no setor em 2021.
cifra que equivale a 0,07% do produto interno bruto. O montante é referente tanto a obras de manutenção e adequação, quanto de recuperação e construção de novas vias. Os números foram publicados pela Confederação Nacional do Transporte. E os estados americanos de Maryland e Missouri aprovaram a legalização do uso recreativo da maconha. Já a Dakota do Norte e Arkansas rejeitaram a proposta, que foi colocada em votação popular nessas regiões. A Dakota do Sul também vai definir se aprova a medida. Com os resultados, 21 estados americanos já legalizaram o uso recreativo da maconha. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h34, Mário Quintino de volta agora com informações das ruas e avenidas. Situação tranquila, Marinho? Nosso ouvinte que vai para Barão Geraldo, Pio, a gente vem acompanhando desde o começo da tarde, tem obras acontecendo no acesso da Zeferino Vaz para Albino José Barbosa de Oliveira. Por conta disso, tem lentidão na Albino e também causa reflexo na Zeferino Vaz, na pista sentido Paulínia. Por isso, atenção, você que vai acessar a região de Barão Geraldo. Falando também de outro ponto da cidade, Orozimbo Maia já tem lentidão em direção da região central, altura da Brasil e também chegada para Senador Saraiva. Pio. Valeu, Mário Quintino. Até amanhã. Até amanhã. Com o seguro Mafre Auto, você tem guincho ilimitado e carro reserva. Fale com seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h35 e agora para completar as informações dos clubes da capital, chega Gabriel Dudziak. Fala, Dudi. No Morumbi, o São Paulo precisava vencer o Inter para se recolocar entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. O começo de jogo, no entanto, mostrou que a noite não seria boa para os donos da casa. Melhor em campo, o Internacional trabalhou bem a bola e abriu o placar aos 21 do primeiro tempo com o Maurício. O São Paulo chegou a reagir, mas as finalizações de Calera e Reinaldo não encontraram o alvo e o Inter apenas dosou forças até a chegada do intervalo. O segundo tempo começou diferente. Em cima do adversário, o tricolor criou e até empatou com Igor Gomes aos 7 minutos, mas o gol acabou anulado depois de o VAR ver uma falta de Nestor em Moledo. A anulação do gol fez muito mal ao São Paulo, que foi perdendo energia e mostrando falta de ideias de como atacar um Inter muito fechado e concentrado na defesa. No final, a sensação deixada foi a de que não importariam quantos minutos o tricolor tivesse, o empate não chegaria e o Inter venceu. Após o jogo, o técnico Rogério Ceni explicou que, na visão dele, o São Paulo teve chances para empatar e também observou o clima da torcida, que vaiou os jogadores durante os minutos finais do confronto. Teve oportunidade, se o gol, se é validado aquele gol, acho que a gente teria condições totais de virar o jogo. E sobre a torcida, eu já fui vaiado aqui, 2004, se eu não me engano, quando nós fomos eliminados. Faz parte, eu acho que isso a gente tem que absorver da melhor maneira possível, e aqueles que continuam, dar sequência no trabalho, trabalhar ainda mais forte e tentar fazer um time mais competitivo do que foi esse ano. A derrota mantém o São Paulo fora da zona de classificação a Libertadores e apenas uma combinação improvável de resultados pode alterar essa situação. Nesta quarta-feira, o Palmeiras entra em campo às 9h30 da noite para enfrentar o América Mineiro e receberá a taça e as medalhas de campeão brasileiro no Allianz Parque. Até por isso, a expectativa é de que o técnico Abel Ferreira volte a escalar força máxima, com os retornos de Piquerez, Zé Rafael, Scarpa e Hendrick. Antes, às 7 da noite, o Corinthians joga contra o Coritiba fora de casa. Fagner e Fábio Santos suspensos serão desfalques.
desfalques, enquanto Lucas Piton, com dores musculares, também deve ficar de fora. Renato Augusto e Gil podem começar no banco de reservas por causa do desgaste. Já o Santos joga na quinta-feira contra o Botafogo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Lucas Braga e Felipe Jonathan estão no departamento médico e são dúvidas, enquanto Luiz Felipe e Zanocelo, suspensos, são desfalques certos. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudes! E uma informação que surgiu há poucos instantes, Fábio Scheibe, é que ele, que agrada a cada 10 corintianos, agrada 11, pode voltar, Fábio Scheibe. Exatamente, Pio. Tem ídolo voltando ao Parque São Jorge, hein? Não posso dizer no primor de tanta qualidade, mas de muita garra e empenho. O Corinthians está próximo de acertar o retorno do paraguaio Ángel Romero. O atacante que defendeu o Timão de 2014 a 2019 está no Cruz Azul do México e chegaria para substituir Gustavo Mosquito, que sofreu uma grave lesão no joelho e só voltará a atuar na próxima temporada, no meio da próxima temporada. Romero, de 30 anos, chegaria ao Parque São Jorge sem custos, viu, Pio? Te agrada, Fábio Scheibe? É um grande jogador, tem muito empenho, muita garra, né? É o típico cara da torcida do Corinthians. A cara da Fiel é de muito empenho, muita garra, que a torcida cobra sempre, né? Não é um primor de qualidade técnica, mas mostra muito vontade em campo, deixa tudo dentro de campo. É verdade. O corintiano se identificou muito com ele. Bom, por isso que o torcedor do Corinthians gosta de Romero, né, Carlão? São 38 gols pelo Corinthians em 222 jogos pelo Timão. O Romero, tudo isso que o Fabião falou, realmente é verdade, né? Um cara que caiu nas graças da fiel torcida em virtude até dessa maneira de se comportar dentro de campo, se não com tanta qualidade técnica, mas com muita raça, com muito empenho. Ele é o melhor atacante tático do mundo. Ô, Carlão, mas eu ia... A gente tá Parece muito que veio a calhar. Parece que veio a calhar. A gente tá muito sintonizado, porque era essa a pergunta que eu ia te fazer. A gente tá falando tanto desses caras que jogam atacante tático pela beirada e tal. Um abraço pro Iago, grande Iago. Nicolas. Ei, rapaziada, sensacional. Jorge Henrique, né, Pio? Jorge Henrique. Jorge Henrique, rapaz. Mas ele caiu pelo meio. Teve ali ainda. Mas ele era muito trabalhador. Era formiguinha. Agora o Romero é o tático mesmo. Isso aí, o Romero é o tático. Que marca a lateral. E outra, 38 gols em 222 jogos, dá um gol a cada 8 jogos, 7, 8 jogos. É uma média excelente pro atacante tático. Tá ótimo, Carlão. Ué, vamos pegar aqui. Você citou o Iago do Guarani, eu citei o Nicolas da Ponte Preta. Se somarmos os dois, quantos? Temos 3 gols? Não temos, né? Não deve ter. Não tem, o Nicolas não fez. O Iago acho que não fez gol pelo Guarani. Eu fiz lá no Paulistão, 1 ou 2 gols. Vamos ver, então nós não temos 3 gols envolvendo aí 2 representantes, né? Um do lado da Ponte, outro do lado do Guarani. Bruno José pode se encaixar num atacante tático? Pode. Se encaixa, né? Pode, se encaixa. Então, se encaixa. Ultimamente é o que mais tem aqui em Campinas, infelizmente. Mas o Romero é o cara que se encaixa como um atacante tático, mas devido a essa luta, a essa entrega, né? O torcedor corintiano adora esse tipo de jogador com essas características, por isso o Romero tem o seu lugar cravado no coração da fiel torcida. Tá difícil achar o gol aí, né, Pio? Nossa, cara. Vamos lá, Iago. Eu acho que se fez no Paulista, na Série B, não me lembro. Olha, nenhum. E o Nicolas também, nenhum. Paulista, Copa do Brasil e Série B. Ele jogou. Olha só, para um atacante, Carlão. O Iago jogou no Guarani 1.127 minutos. Não fez nenhum gol. Então. Na Copa do Brasil, ele jogou praticamente um jogo inteiro, 84 minutos. E pelo Campeonato Paulista, mais 544. Ou seja, 1.755 minutos o Iago jogou com a camisa do Guarani e não marcou nenhum gol. Então, isso aí dá a impressão assim, que a gente tá tirando sarro. Não, de forma nenhuma. O cara é trabalhador, claro. Tenta cumprir o papel dele. Mas eu acho que isso é tema até para debate, Pio. Agora, falando sério mesmo, é um tema até para debate. É culpa dos treinadores, é culpa desse sistema do futebol brasileiro. A gente cita o Iago e cita o Nicolas porque são representantes de Ponte Preta e Guarani e Ponte Preta. Mas no Brasil,
tá cheio desse tipo de jogador. Eu, sinceramente, eu não suporto. Também suporto. Embora o Romero seja um exemplo aí que até agradou a torcida corintiana, mas... Cara, foi o Gabriel Jesus, vai? Gabriel Jesus na Copa de 2018. O centroavante tático, o cara que joga pra marcar zagueiro, pra marcar lateral. O cara é atacante. Claro que hoje o futebol moderno exige a recomposição, exige você bater com o lateral, bater com o ponteiro do outro time, mas pô, você tá perto do gol, né? Um campeonato brasileiro de Série B, você sendo titular, mesmo sendo um atacante tático, com 38 jogos, uns 5 golzinhos tem que marcar, né? Não, pelo amor de Deus. Em dia de derby é um jogador a menos pro Gomes e pro Murilo se preocuparem. Acho que ele tá falando do São Paulo. Enfim, daqui a pouco. Do Palmeiras, né? Do Ángel Romero. Ah, tá. É isso aí. Boa, Fábio Scheibe. É o Fábio Veloso que mandou. Em dia de derby, é um jogador a menos pro Gustavo Gomes e pro Murilo se preocuparem. Não é assim. É assim. Ele disputou bons derbys. Principalmente os últimos momentos do Romero foram momentos diferentes. Ele até saiu um pouco dessa coisa de atacante tático. Sim. Começou a marcar mais gols. Lembro de um jogo contra o Palmeiras que ele faz a foquinha, né? Bate casquinha, sei lá, faz uma provocação lá. Coisa que o atacante tático não faz. Ele foi lá e fez, né? Então ficou mais ousado aí o Romero. Você acha sabe que daqui a pouco a gente vai falar do Guarani e também da Ponte depois do intervalo? Um cara que, por exemplo, era um atacante e aí, pra mim, na minha visão, mataram ele, era o Pablo no Guarani. O Pablo era um atacante de beirada. O Pablo que depois virou ala, né? Isso, que fez gol contra o Vasco. Aí trouxeram ele pra lateral direita e queriam que ele jogasse na lateral direita. Eu adorava ele jogando lá na frente. Você sabe quem era atacante e foi bem pra lateral direita? E, às vezes eu traçava muito um paralelo com o Pablo, o Luiz Ricardo. Na Portuguesa, naquela Barcelusa, ele foi bem, que era um atacante, até marcava os seus golzinhos, mas quando foi lateral direito, atacante, ele a primeira passagem, a segunda já era o lateral. Mas a primeira passagem, ele chega a Ponte Preta como um atacante, e aí ele se consagra, eu acho que ele fez os melhores contratos como lateral, porque aí ele vai para o São Paulo, faz o Barcelusa, vai pro Botafogo, né? Disputou, foi pro Juventude, Figueirense. Então acho que os melhores contratos do Luiz Ricardo eles foram assinados a partir do momento que ele assume a lateral direita. Algumas coisas do futebol. Bom, vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala então da dupla campineira. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Feira de Brasileirão na CBN. O Timão entra em campo fora de casa. Coritiba, Corinthians. Às 7 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziaki. Na sequência, o Verdão vai levantar a taça de campeão. Palmeiras, América. Às 9:30 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziaki e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h50, direto e reto agora para falar do Guarani. Bugre trabalhando nessa reformulação, daqui a pouco vai virar um noticiário do CSA isso aqui, hein? Que coisa de louco. E aí, Júlio Nascimento, tem mais nomes do time alagoano surgindo, Julião? Pio, o Guarani se movimenta, busca reforços e o técnico Mozart e o superintendente Rodrigo Pastana têm um papel fundamental aí na captação de novos atletas para a montagem do elenco que vai disputar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B também em 2023. São alguns jogadores que foram indicados que já trabalharam com o Mozart. Cito aqui o volante Lima, o meia Derek, os dois jogadores que estavam na Chapecoense na última temporada. Do CSA, que foi o clube que o Mozart mais vezes treinou durante a sua carreira, existem dois atletas que interessam bastante. O zagueiro Lucão, que boa parte da torcida aqui em São Paulo conhece pelas passagens no Tricolor Paulista, no São Paulo, e também o meia Gabriel. Sim, aquele Gabriel que foi revelado pelo Bahia, muito tempo de Flamengo, está há 3 temporadas no CSA, também é um jogador que interessa. Até o nome do Gabriel foi uma indicação, porque o Isaac acabou se valorizando, não deve ser um jogador que permaneça no brinco de ouro, né? Ele volta ao Grêmio para discutir o futuro dele. E no caso do Lucão, o sistema defensivo é o sistema que mais preocupa o Guarani, pensando aí nessa temporada de 2023. O Derlan está em conversas adiantadas para renovação de contrato, mas uma indefinição muito grande sobre o João Vitor, sobre o Ronaldo Alves. O Guarani está tentando aí assegurar a permanência desses jogadores, mas a quantidade de zagueiros do atual elenco é uma preocupação, então deve ser este o setor mais reforçado do Guarani para a próxima temporada, e o Lucão é um desses nomes que está na lista da comissão técnica, Pio. O Lucão e também do Gabriel, outros 2 nomes que surgem também lá do CSA, nesse possível pacotão, é o Lucas Marques, lateral direito, tá com 24 anos, e o Lucas Barcelos também, atacante, além do Giovani, o volante. Então, na verdade, já são 5 aqui, ó. Vamos lá. Os 2 que a gente já falou, Lucão e também o Gabriel. Lucas Marques, lateral direito, Giovani, volante e Lucas Barcelos, atacante. Seriam 5 do CSA. O Lucas Barcelos ainda fez alguns gols, né, nessa reta final de Série B. Não foram suficientes para a permanência do CSA na competição, né, para o ano que vem. O CSA acabou sendo rebaixado. Mas é aquilo que a gente tem
tem falado, tomar cuidado, sabe? Tomar cuidado com esse negócio de dar a chave para o treinador. Na Europa, todo treinador ele tem um percentual, né, de jogadores indicados por ele na montagem de um elenco. Não sou contra, eu acho que o treinador ele tem... 6 gols ele fez na Série B. O treinador ele tem aí um percentual também de 3 a 4 jogadores, né, mas... Convenhamos, o CSA foi rebaixado, né? Tem aí esse número, não digo expressivo, mas o Lucas chamou atenção nas últimas rodadas da Série B com a camisa do CSA, já o Gabriel não foi tão bem. Então tomar cuidado, é importante sim o Mozart indicar jogadores da sua confiança, mas eu acho que com alguma precaução, sabe? 3, 4, agora chegamos a 5, 6 jogadores. Então já começa a ser um número elevado. É claro que sondagens, nada ainda de oficial, mas é sempre bom ter a ponderação. O treinador pode indicar alguns jogadores, mas nunca dar a chave do clube para ele, porque a gente sabe como que é o mundo do futebol. 3 derrotas, o treinador vai embora e deixa um monte de bonde aí para a torcida suportar. Ou então chega uma proposta importante para o treinador vai e deixa aí deixa o grupo na mão. Tem que tomar cuidado. Vale a indicação, vale ouvir, vale observar os jogadores. Agora, tomar cuidado. 6, 7 jogadores do mesmo clube, um clube rebaixado, vamos com calma, né? Das melhores notícias que temos nas últimas horas é que o Cruzeiro não vai ficar com o Bidu. E Bidu pode voltar para o brinco. A qualidade do Bidu é inegável. É um jogador, mesmo no Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro não querendo ficar com o seu futebol, na Série B ele teve bons momentos. Sim. Agora, resta saber a cabeça do Bidu. Ele estava num Cruzeiro... Se ele tá achando que vai dar um passo atrás, Isso, por exemplo... Até porque o Bidu, ele é um garoto, mas de muita personalidade, alguns até brincam meio marrentinho e tal. Então, eu acho que cabe essa conversa, o que o Guarani espera do Bidu, o que o Bidu espera do Guarani, o que o Bidu pensa com relação ao futuro, o que o Guarani pensa com relação ao futuro do Bidu. Agora, qualidade ele tem. Se ele retornar ao Guarani... tendo como objetivo se firmar no Guarani para buscar voos mais altos, aí eu acho bacana. Agora, se voltar pro Guarani e voltar de cabeça baixa, poxa, era para eu estar no Cruzeiro, aí não, aí é bom o Guarani procurar um outro caminho pro Bidu. Só para fechar, o Éder manda, ouvindo vocês falarem de atacante tático, tenho para mim que o Guarani já tem um muito melhor que os que estavam aí. Basta o Mozart abrir o olho e colocar o Ludic por ali, como ala direito. Ele tem chegada, marca gol e tal, tem que ser lá na frente mesmo, porque atrás ainda tem que evoluir. Na frente ele tem potencial, ele tem força. Atrás ele... ainda... Enfim. Sinal da cruz. Olha que maldoso. Esse Rafael Pio. Vamos subir a avenida. Ponte Preta também, nesse mesmo caminho, reformulando e já pensando em 2023, Júlio Nascimento. Pio, a Ponte Preta, ela teve uma estratégia muito definida na janela de transferências do segundo semestre, né? A Ponte apostou em jogadores mais experientes, como o caso do Elvis, como o caso do Everton, que são jogadores conhecidos do público, do torcedor, mas anteriormente, até na transição Campeonato Paulista e Série B, a Ponte tinha feito algumas apostas de jogadores menos conhecidos, como é o caso do Alisson, né? O Alisson chega na Ponte Preta com status de aposta e aos poucos ele foi ganhando espaço e se tornando uma peça fundamental do Hélio dos Anjos. Desta forma, a Ponte Preta planeja montar o time para 2023. O Hélio dos Anjos tem participado ativamente da conversa com o departamento de futebol, com a diretoria. O Hélio, inclusive, indicou alguns jogadores do Náutico, time que ele tem muita confiança, como o Júnior Tavares, o Hereda, 2 laterais que estão habituados à Série B do Campeonato Brasileiro e campeonatos de muita competitividade, mas também 2 jogadores desse mercado, vamos colocar de apostas, né? O Gé, atacante da Itaperense, que foi artilheiro da Segundona Paulista, que é equivalente à 4ª divisão do futebol estadual, e agora o Guilherme Pira, jogador que rescindiu o contrato com a Inter de Limeira, estava no Manaus disputando a Série C, fez 3 gols em 10 jogos, mas é um jogador muito novo, né, 22 anos, e chamou a atenção da comissão técnica que está avaliando aí este atleta. Então é dessa forma que a diretoria da Ponte e a comissão técnica vão trabalhando. Por outro lado,
Também assegurar permanências importantes é uma notícia a ser comemorada. Kaique França renova por mais 2 temporadas. Ele será o goleiro da Ponte em 2023. A tendência é que o Lua Ribeiro permaneça como reserva imediato. A Ponte deve também promover aí jogadores da base, mas o Igor Vinhas, que foi o titular durante o Campeonato Paulista e na eliminação da Copa do Brasil, não deve ficar no Moisés Lucarelli para a próxima temporada, viu? Surge o nome do Guilherme Pira. A Ponte é um caminho um pouco diferente, né? Ela já aposta em jogadores, vamos citar aqui o Yuri, por exemplo, que quase ninguém conhecia, o Guarani pegou e aí deslanchou. A Ponte aposta nesse tipo de jogador nesse momento, me parece. Olha, Pio, ainda mais com a base da Série B meio que montada. Eu acho que quando você tem uma base, você tem um alicerce, como a Ponte tem, por enquanto, né, para a Série A2, aí cabe uma aposta aqui e acolá. De repente, de uma aposta, você acha um grande valor, como foi. A Ponte, ela apostou tanto, mas tanto nessa Série B, ela conseguiu pegar um. Só que esse um pode fortalecer o caixa dela. Olha como que é o futebol. A gente critica tanto a aposta, né, de 10, 15 jogadores para você peneirar. E das apostas que ela pegou um e que pode salvar financeiramente o caixa da Ponte. Porque ela não gasta muito com os outros, e ela dá um lucro enorme. E dá um lucro enorme, como é o caso do Alisson. Não sei nem se ele fica. A tendência é de que não fique. Então, se ela apostar uns 3, 4 aí, se ela conseguir peneirar um, poxa, tá de bom tamanho. Derivaldo Souza, abraço pra você, tá voltando de Paulínia pra Campinas. Fábio Scheibe, até amanhã, Fabião. Até amanhã, Pio, grande abraço. Valeu, Carlão, até amanhã. Valeu, até amanhã. A gente se encontra de novo às 11h30 amanhã. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse LG Mota Imóveis.